Olá, companheiros da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Olha nós aqui mais uma vez juntos. Muito bom ver todos vocês. E hoje o nosso estudo será ministrado pela nossa companheira Eliane Dantas com o tema Avaliando Conflitos, né? Nós vamos iniciar com uma música, depois ela vai fazer a prece inicial. A música chama Novos Tempos. Vamos elevar os nossos pensamentos, nos unir em vibrações neste momento, pedindo a Jesus, a espiritualidade amiga, protetora, que através dessas vibrações atinja tantos que estão precisando de Ti, Senhor, nesse momento, da Sua luz, do Seu amparo, da Sua fortaleza, que eles possam, Senhor, se sentir acalentados, resignados, fortalecidos, na certeza de que tudo passa. Senhor, que possamos, Pai, vibrar pelos que estão doentes,
que estão internados ou pelos que estão em seus lares. E agradecer, Pai, por todos aqueles que se restabeleceram. Que esta noite seja uma noite de muita vibração. Nos conduza, Pai, nos intua, para que possamos somar, Senhor, com tantos que precisam do seu aprendizado, dos seus ensinamentos. Fique conosco mais essa noite, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar a página. Você quer falar alguma coisa antes, Eliane? Eu já posso compartilhar a página. Esta página, ela fala muito sobre o nosso estudo de hoje. Então, eu gostaria que todos prestassem bastante atenção. Conflitos. Joana de Ângeles. Sociável, o ser humano se encontra equipado de instrumentos necessários à comunhão fraternal através de seus relacionamentos. Todavia, herdeiro da agressividade que nele vigeu nos primórdios da evolução, prossegue com certa prepotência no instinto de conservação da vida, tornando-se com frequência hostil e violento. Invariavelmente, permanece armado em relação ao próximo, duvidando dos valores morais que servem de roteiro a todas as vidas, quando seria ideal encontrar-se aberto à afetividade para tornar-se amado. Acreditando-se injustiçado, quando a agressão de que é vítima não procede, por faltarem os elementos que a poderiam justificar, tomba no revide conforme as circunstâncias e os recursos de que se dispõe. Em decorrência, o conflito se lhe instala, porque lhe falta segurança íntima em torno dos próprios valores, liberando o medo que escamoteia com habilidade. Desse modo, compensando-se com as atitudes de agressividade. Em consequência, existem os pequenos e os grandes conflitos, que resultam do volume de pacientes que explodem ante as ocorrências para as quais não têm resistências morais a fim de enfrentá-las com serenidade. Transferindo-se de uma para outra existência no carreiro das reencarnações, o conflito domina a vida íntima, devorando não poucas vezes as aspirações da beleza, do progresso, das realizações dignificadoras da sociedade. Todos os indivíduos experimentam conflitos, sofrem situações conflitivas que os afligem, fazem parte do progresso evolutivo. Desde o momento, porém, que se deem conta do transtorno na área emocional, procure-se enfrentá-lo com naturalidade e, de imediato, começam a diluir-se os fatores causais, vencendo-se a injunção momentânea. Para que assim possam proceder, faz-se necessário ver o conflito com amor, entendê-lo na sua gênese, treinando paciência e confiança em Deus. Jesus asseverou com propriedade: no mundo somente tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portadora de profundo sentido é a sua assertiva, por ensejar a reflexão de que a Terra é uma escola de aprendizagem transitória e a luta que se trava tem como objetivo a vitória sobre todas as paixões vis. Caso opte pelo trabalho da autorrealização, o que equivale a dizer:
incessante labor para enfrentar as ocorrências menos agradáveis com certo grau de misericórdia, superar o egoísmo e considerar que as alegrias transitórias são necessárias, mas não as únicas manifestações que proporcionam plenitude, e estará vencendo o mundo. Jesus experimentou a hostilidade gratuita e contínua de todos aqueles que se lhe opunham à perseguição sistemática, à zombaria e o desagrado, mas não se deixou afetar pela beliculosidade dos seus adversários e por essa razão superou-os. Levando ao sacrifício, manteve-se sereno e permitiu-se o holocausto, vencendo a hediondez dos conflitos coletivos que geraram os ódios e a violência contra ele através da misericórdia e da compaixão. Fez-se exemplo para todos que vieram depois e permanece como lição viva do não conflito. Ante os conflitos que te aturdem e afligem, trabalha o ego e desenvolve o sentimento de amor, mantendo serenidade em todas as situações em que te encontres, e perceberás que para vencer no mundo não faltam os contributos da traição, da violência e do desrespeito às leis. No entanto, para vencer o mundo e os seus conflitos, a presença de Jesus na mente e na emoção bastará para equacionar os desafios. Joana de Ângeles, psicografia de Givaldo Pereira Franco. Então, essa página, meus amigos, ela já mostra que a gente precisa estar sempre atuante. A gente precisa estar sempre em movimento, a caminho, avançando. Que o problema maior é quando há a estagnação. A gente precisa perseverar, porque as dificuldades são diárias. Mas precisamos avançar sempre. Mas sempre. E podemos, se alguém quer comentar sobre a página, já pode comentar. Tem alguém aí, Jaque? Nós teríamos que dar voltar lá, porque o primeiro parágrafo eu achei bastante interessante e merecia. Eu vou... É muito interessante. O primeiro parágrafo ele tem alguma coisa que me chamou a atenção. Vou ter que ver. Tá aí, já na tela. Quer que eu leia? Vou só botar. Sociável, o ser humano se encontra equipado de instrumentos necessários à comunhão fraternal através de seus relacionamentos. Esse foi o ponto que me chamou a atenção, né? Nós já nos encontramos equipados, mas a comunhão fraternal, quer dizer, a nossa comunhão com o outro, depende da nossa vida de relação. E que os espíritos falam para nós sobre isso quando fala da vida de sociedade. Fala que da necessidade da vida em sociedade e dos relacionamentos. E aí, Hermâncio Dufour vai nos falar também que são esses relacionamentos, essa vida de relação que vai nos levar a desenvolver, ela fala num outro trecho aqui, a afetividade, superar essa nossa agressividade e desenvolver essa afetividade, tirando de nós esse caráter hostil e violento. Eu acho interessante a gente refletir um pouco sobre isso, porque a gente não se dá muito conta lá, quando os espíritos falam para nós da vida em sociedade, da necessidade da vida de relação, porque a nossa convivência, a nossa relação, eu sei, é
de vez em quando digo isso, né? A nossa relação uns com os outros, ela tem muito a ver com o amai-vos de que nos falava Jesus, entendeu? E é nesse sentido que eu queria chamar a atenção para a nossa reflexão, para que a gente possa, né, sair É o burilamento necessário. Burilamento necessário para que a gente vá trabalhando a tolerância, a paciência, né? E isso só pode acontecer na vida de relação, né? Só nos nossos relacionamentos que isso é possível. É muito interessante essa reflexão, a maneira como Joana começa aí a página que vai servir de base aí para o nosso estudo. Mas tenho dito para não monopolizar. Arminha está com a mão levantada. Pode falar. Bem, eu já quero falar lá do último parágrafo, porque ela abriu e fechou o texto, o finalzinho complementa o início, quando ela fala aqui, ó, antes, os conflitos que te aturdem aflige, trabalha o ego, desenvolve o sentimento, eu não consigo ler aqui atrás, peraí. Quer que eu leia? Não dá para ler. Desenvolve o sentimento de amor, mantendo serenidade em todas as situações em que te encontras e perseverarás que para vencer o mundo não faltam os contributos da traição, da violência e do desrespeito às leis. Quer dizer, as pessoas vencem o mundo com a violência, com a traição, com o desrespeito às leis. No entanto, para vencer o mundo e os seus conflitos, a presença de Jesus na mente e na emoção bastará para equacionar os desafios. Aí eu pensei, eu peguei o mundo de hoje, escutando aqui, né? Eu fiz uma comparação com a época em que Jesus vivia, né? Porque nós temos argumentos para a gente ficar revoltado, para a gente ficar chateado, para a gente ficar queixoso, em torno de todas as situações que a gente está vivenciando, seja no social, seja nas enfermidades, seja na política, seja em todos os aspectos, o momento é difícil. Mas, se a gente comparar com a época de Jesus, a gente vai ver que as injustiças, que tudo era... Não tem nem comparação, né? E os cristãos passaram por tudo isso como? Que eles equacionaram esses desafios na mente e na emoção. Quer dizer, ela começou dizendo que a gente é equipado com os instrumentos necessários e fechou dizendo que é a presença de Jesus na mente que vai fazer a gente conseguir se utilizar desses instrumentos. Bem, bem interessante mesmo o texto dela. Bem bacana. Tereza. Isso aí, que a gente precisa vencer, apesar de... Porque é interessante também chamar a atenção, né? Que todas essas questões, a traição, a violência, o desrespeito às leis, isso faz parte do contexto considerando expiações e provas. Né? O nosso grau de elevação em todos os sentidos. É muito interessante. Muito legal. Tereza está com a mão levantada. Lá, a respeito daquele parágrafo, né, lá no início, eu me lembrei quando ela fala sobre a nossa relação, né, com o outro. Então, eu queria dizer assim, que essa relação com o outro, ela está abalada. Normalmente ela está abalada, porque nós banalizamos a dor humana. Nós normalmente banalizamos a dor humana. E quando fazemos diferente, quando nós não banalizamos e somos diferentes, nós somos vistos como os ETs, ou seja, como pessoas à parte pessoas que não são normais, né? E isso me faz lembrar, uma vez eu cheguei para uma pessoa no Damasco, e aí abracei, e aí disse assim, olha, eu te amo. Aí a pessoa olhou para mim e disse assim, será se você me ama? Aí eu peguei e disse assim, amo sim, porque amar tem várias vertentes. E o amor que a gente tem pelo amigo é exatamente aquela preocupação, é saber se está bem, se está doente, é ligar, cuidar, né? Então, isso é um gesto de amor. Então, acho que a gente já vem com digamos assim, essa bula interna.
Agora falta a gente desenvolver para não entrar nesses conflitos existenciais que Joana cita no livro Conflitos Existenciais, que são vários. Mas vamos lá. Podemos seguir, então? Jaque, Compartilhar o por arquivo. favor. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E na 919A, Kardec pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E Santo Agostinho continua: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então, isso faz parte da lei de amor. E a lei de amor, ela é serena, ela não cobra, ela não exige, mas ela não é improdutiva. Enfrenta, ela nos transforma, ela nos faz querer ser melhor a cada dia. E aí, no dia a dia, nós vamos percebendo que nós já evoluímos em muitas coisas, né? Em contrapartida, nós vamos percebendo que em outras situações ainda temos muito a evoluir. E aí nós percebemos que esse processo é que muitas vezes ocasiona o conflito, porque essas mazelas que ainda carregamos, nós muitas vezes repetimos a cada dia, por mais que já tenhamos percebido, nós voltamos a praticá-las, caindo sempre no mesmo buraco, como se fôssemos um cachorro dando voltas para pegar o próprio rabo. E aí é que provoca o desequilíbrio, o conflito. Só que esse conflito, ele pode ser com martírio ou sem martírio, porque ele é necessário. É esse conflito que faz com que a gente fique impaciente, com que a gente não estagne, com que a gente sinta vontade de melhorar, de avançar. Então, eu gostaria de saber de vocês esse conflito, de que maneira ele se dá no dia a dia de vocês? É mais
no sentido que já foi mencionado, que a gente percebe, no caso que vocês percebem, aquela situação que já pensa, caramba, isso eu já deveria ter vencido, mas eu ainda estou praticando. É quando se dá conta disso ou é quando alguém vai lá e aponta o dedo? Né? E ainda tem aquele que fala assim, ué, mas você não é espírita? E a gente precisa disso, a gente precisa agradecer até a esses momentos, porque aquele que quer evoluir, que quer crescer, é através desses momentos também vai transformar em oportunidades de avaliar o que foi dito, de refletir na veracidade do que foi dito. Então, voltando à pergunta, em que momento esse conflito se dá mais para vocês? Eliane, eu fui tentar escrever aqui, quase que eu tirei o arquivo aqui. Não, pode descompartilhar, eu quero escutar Não, porque vocês. eu fui digitar meu nome e o troço saiu aqui da tela. Depois o Júlio quer falar. Eu não sei se a Bruna também vai falar sobre o que ela escreveu aí. Ela acho que os dois. Mas enquanto você falava, eu fiquei pensando numa companheira de trabalho que uma vez ela falou assim para mim, e eu vejo assim, eu a vejo, né, com muitas dificuldades de relacionamento. Não sou eu, graças a Deus não sou eu, senão eu ia ficar me sentindo pior ainda. Toda a equipe, né, tem muita dificuldade com ela, pela forma como ela conduz as relações. E aí uma vez ela falou para mim, nós somos muito parecidas. Olha, quase que eu me enfiei no buraco. Falei, Jesus, como assim? Eu não estou me enxergando dessa forma, né? E sinceramente, não é porque eu quero me exaltar, mas não é o que a maioria das pessoas fala, entendeu? Claro, a gente vai ter sempre problemas com as pessoas, porque a gente não agrada a todo mundo e tem mesmo dificuldade, muitas dificuldades, mas não naquele ponto, não é que eu queira me sentir melhor do que ela, mas eu me senti muito mal por conta de tudo que ela vem causando de mal aos outros. Então isso me bateu profundamente, porque eu falei, nossa, se eu sou assim, e aí eu vejo que eu não sou, porque a minha relação com as pessoas é totalmente diferente, né, do que com ela. Aí eu falei assim, não, ela tá me testando. Mas isso me provocou uma avaliação, uma autoavaliação. Que eu falei, gente, se ela está dizendo isso para mim, ela enxerga coisas em mim que eu não enxergo ainda, né? Aquele eu oculto que a gente fala da janela de Johari. Então, assim, é muito complicado você se ver como uma pessoa que você tem dificuldades, né? Eu tenho dito. Júlio está na fila aí, que já tem um monte de gente para participar. Serei breve. Né? Onde é que se situa os meus conflitos? Quando a Eliane lançou o questionamento, e ela colocou, quando alguém aponta, né, você é pessoa muito parecida contigo, você é muito igual a mim, eu vejo, né, os meus conflitos, eles aflorando mais quando eu ainda não consigo me conduzir de acordo com o conhecimento que já adquiri. Né? Quando a gente não consegue, quando eu não consigo me conduzir de acordo com os parâmetros que a doutrina nos impõe, isso gera realmente para mim não, deve ser para todos nós, né? Um conflito muito grande, porque a gente sabe que o conhecimento é diferente da sabedoria. Nós já falamos sobre isso aqui uma ocasião, não faz muito tempo. Mas vivenciar aquilo que você já sabe ou se sabe, pensa que já sabe, ou que já tem o conhecimento, isso é uma coisa que gera um conflito muito grande
quando a gente percebe que não é tão bom, quando a gente percebe que não ainda tem determinados sentimentos que são negativos e tem a necessidade de fazer essa autoavaliação de que nos fala Santo Agostinho, ou às vezes nem faz, porque sabe que vai descobrir da coisa pior, os conflitos situam-se aí. Tenho dito, Tereza. para não monopolizar a palavra. Eu me lembrei, quando ela falou sobre essa pergunta 919, eu me lembrei de Anete Guimarães, quando ela diz assim: o que é difícil para mudar? Aí ela cita a pergunta 919, né? De Santo Agostinho, a resposta que é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-se a ti mesmo. E aí ela faz toda a palestra e no final ela diz assim, ela pergunta exatamente, e é difícil, né? É difícil a gente mudar, né? Aí as pessoas ficam assim, ela diz, e o próprio livro, né, na continuidade dessa pergunta, né, no desenrolar da pergunta, ele diz exatamente isso: o que nos falta é vontade. E ela coloca isso, né? O que nos falta é vontade. E eu tinha vontade de ver isso e não me lembrava mais, e hoje eu tive a curiosidade de ver, e realmente está lá: o que nos falta é vontade. Porque Joana coloca para a gente ter uma ideia, 16 tipos de conflitos existenciais, né? no livro dela que eu li, e é maravilhoso. E nesses 16 a gente consegue, pelo menos, nos encaixar nos 10, pelo menos. E só lá no finalzinho que ela vai falar sobre o amor e vai fechar com a morte. Quer dizer, é muito conflito. E é difícil a gente reconhecer. É difícil a gente reconhecer que sente raiva, que tem medo, que tem ressentimento, que tem culpa. Olha aí a série de sequências de todos os sentimentos que a gente tem e que a gente tem dificuldade de assumir isso. Que a gente é violento, né? A violência não é só você atingir uma pessoa, mas é a violência na palavra, e tenho dito para poder também não monopolizar aí a palavra, como diz o Júlio. Janaína. Eu vou ser breve, porque a Tereza, como sempre, muito brilhante, citou uma coisa que eu ia dizer a respeito da própria Anete, né? E eu ia terminar dando uma resposta para a própria Jaque, para ela ficar tranquila, porque a própria psicologia explica que nós temos a mania ou o costume de nos ver no outro. E é muito fácil nós dizermos que o outro é como nós, você é como eu, porque eu estou me vendo no outro. É mais fácil eu também jogar a culpa no outro, porque é muito difícil olhar para mim e ver que aquele defeito é meu, não é do outro. A própria psicologia também explica, eu não sou autoridade na psicologia, tá, gente? Mas eu gosto de ler um pouquinho de tudo. E o Goleman, ele é um psicólogo muito brilhante, ele escreveu um livro sobre a inteligência emocional. Então, ele fala muito sobre isso. E quando nós vemos um defeito no outro, naturalmente e normalmente, nós já tivemos, ou temos, ou já experimentamos e já aprendemos com ele, já crescemos também. Não necessariamente que nós tenhamos a mesma atitude, mas nós conhecemos bem aquilo. Por isso nós vemos. Por isso nós conhecemos, por isso a gente enxerga. Vocês já repararam que às vezes a gente chega e comenta: poxa, fulano é tão grosso, né? Tão ríspido. Aí a outra pessoa vira para você e diz assim: engraçado, ela sempre foi tão simpática comigo.
Eu nunca vi assim. Então, isso acontece sempre. Comigo já aconteceu muito, sabe? De eu reparar uma coisa na pessoa que a outra não repara. Eu reparo porque eu conheço aquilo. Eu conheço por quê? Porque vem de mim. Entendeu? Então, Jaqueline, fica tranquila. E realmente a gente não muda porque a gente está muito acostumado com o erro. Por isso nós reencarnamos muito. Então, para ser breve, Eliane, você está com a palavra, tenho dito. Bruna. Eu queria responder, né, ela perguntou, eu acho que os dois, porque existem dias em que eu faço coisas, né, às vezes sou grossa com algumas pessoas, faço coisas assim, e no final do dia, em algum momento, eu penso, nossa, eu acho que não foi legal hoje, eu acho que eu não fiz, e faço essa reflexão, mas não é todo dia que a gente faz isso. Eu acho que alguns dias a gente está mais sensíveis, outros não. E às vezes quando alguém, acho que é muito da reação da pessoa, né, às vezes ela não chega a falar diretamente, mas às vezes ela faz uma reação, às vezes é grossa com a gente pensa, ah, que ela me respondeu assim. Quando você reflete, aí você pensa, ah, acho que eu falei assim com ela, né? Então, às vezes é uma reação, né? Raramente as pessoas vêm falar pra gente o que acontece. Então, acho que vai muito também da receptividade. Às vezes você sente que por a pessoa reagir de uma certa forma ou certa situação, aí a gente percebe que fez alguma coisa, né, errada. Então, acho que é um pouco dos dois. E claro, quando alguém fala, aí você vê que a questão é séria, porque raramente as pessoas têm coragem de falar as coisas, elas guardam e demonstram mais com ações e pequenas coisas, né? Então, quando a pessoa chega para falar, a não ser que seja uma pessoa que fale tudo sempre, que tem gente que toda hora fala, mas quando você sente que a pessoa parou um momento para falar alguma coisa, aí eu reflito muito mais, que você pensa que é uma coisa muito mais séria. Mas só para complementar, quando uma das coisas que me fez procurar o espiritismo foi querer essa melhora, né, de, sim, de realmente me conhecer, etc. E eu venho trabalhado nisso, eu acho que é muito difícil a gente se perceber. Eu não acho que, dependendo da pessoa, é quase impossível fazer isso sozinho. Não acho que isso seja uma coisa tão tranquila. Mas tem que estar muito disposto, tem que estar muito com o ouvido muito aberto a todas as situações. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem. E tenho feito, estava fazendo isso sozinha, mas não sozinha, digamos assim, porque eu acho que quando você participa igual aqui, que é um grupo de estudo, que você ouve experiências, quando você conversa com outras pessoas, isso não é assim uma coisa sozinha, mas que para melhorar a situação, né, eu entrei na terapia, né, terapia psicóloga, para justamente melhorar isso, porque eu acho que tudo que eu havia tentado ainda assim não tinha sido suficiente. Então, essa mudança vem justamente, não foi ninguém que falou nada comigo, foi eu perceber que algumas coisas que eu fazia não estavam tão legais, né? Tipo assim, me estressando com muita coisa, virando uma pessoa um pouco mais irritadiça, às vezes um pouco mais grossa, né? E aí, esses meus hábitos, eu comecei a perceber que tinha algo não estava tão legal e outras coisas também, e eu comecei a frequentar o que eu digo, deixa eu buscar isso, sabe? Que só parar e talvez pensar, refletir, nem sempre isso nos ajuda. Então tem que estar com essa vontade de buscar, e esses e outros ajuda a refletir, porque a gente cada frase, cada reflexão, se você estiver muito disposto, você se compara. Eu acho que isso acontece bastante. E nos casos mais, não tá resolvendo, eu acho que sim, procurar um profissional, outras pessoas, porque às vezes sozinho é muito difícil mesmo. Então, eu tenho feito isso. É um caminho que eu me predispus a seguir. Eu tive essa vontade. Isso antes de entrar no centro. Aí entrei no centro, achei legal, comecei a frequentar. Não foi suficiente. Faço yoga, faço não sei o quê, faço várias coisas, não acho suficiente. Agora a terapia, que eu acho que, assim, nunca é demais, sabe? Conhecimento. E eu tenho essa vontade de buscar e eu queria dar esse relato. Mais alguém? A Rosiane, Eliane. Ah, tá.
Eu só que gostaria de agradecer por todas as contribuições, aí a Rosiane vai falar ainda, mas eu queria realmente gerar essa situação da gente refletir, né, sobre os nossos conflitos, em que momentos eles se tornam mais latentes, e esse convite que ele possa se estender aí como o próprio Santo Agostinho nos propôs diariamente. Pode dar a palavra para a Rosiane. Já que é para ler, Não foi o que você falou que estava com a mensagem para... eu entendi que era para o final, por isso que eu me atrapalhei. Então, assim, na hora que começou o estudo, me deu vontade de escrever, e aí veio uma mensagem assim, vou tentar entender aqui, porque a letra saiu bem complicada. Na desvalorização do outro, desvalorizamos a nós mesmos nessa escala evolutiva. A guerra dos conflitos humanos, na luta pela sobrevivência, é que nos fazem vitimizados e não enxergamos que, para evoluirmos, precisamos de dividir e, convivendo com o outro, o aprimoramento de nossas atitudes na grande escala da vida. Nós degladiamos ainda no grande palco existente em nós mesmos, porque o enfrentamento das nossas esferas interiores é que não enxergamos o grande presente que nos é dado a cada dia. Vivemos um passado de emoções e sensações primitivas, que projetando no outro nossa frustração por não conseguirmos resolver esses sentimentos ainda animalizados. Irmãos, alertamos para a grande oportunidade de nos melhorarmos, amando a nós mesmos e ao nosso próximo. O mundo precisa de guerreiros, mas vencedores de nossas próprias batalhas, que vencendo a ti mesmo, ganhará qualquer aflição que vier para içar graus superiores. Essa fala que você leu é de... É de um espírito. Não sei. É psicografia, Eliane. É de um espírito. Tá, porque eu acho que eu vou falar sobre ela. Muito bom, muito bom. Não assinou, né, Rosiane? Não, porque assim, eu só vem a ideia na mente, e aí eu vou passando. Então, Muito assim, legal. não tem nada, entendeu? Eliane, posso dar sequência então? Eu não tinha entendido que era uma psicografia. Ela estava inspirada. Estava inspirada aí. Não compartilhe agora não. Desculpa, amiga. Espera um pouquinho. Pode descompartilhar. Só te compartilhei que minha internet está meio problemática. Jesus, ele nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na realidade, são duas verdades, né? A verdade externa, a verdade que é a verdade do conhecimento, que nos faz refletir, né? Que nos faz pensar e internalizar para que seja realizada a segunda verdade, que é aquela de quem nós somos, o que pensamos, o que sentimos. Né? Então, a verdade, a verdadeira verdade, a que liberta, ela não é só a do conhecimento. O conhecimento, ele
conduz, ele ilumina, para que a gente possa escolher bem, buscar o caminho que vai levar à verdadeira liberdade. São 3 caminhos. O caminho do conhecimento, né, que nos faz refletir, né, que nos faz aprender, que nos conduz para a segunda etapa, que é a etapa da internalização, né, porque, como diz aquele pensamento, a informação na ela é transformação. Ele nos essa internalização que nos faz já a partir daí ter uma lente diferente. Aí nós já começamos a ter uma forma diferente de perceber, de enxergar as coisas, né? O que nos conduz para o terceiro caminho, que é o de vivenciar, que vai nos proporcionar a verdadeira liberdade. Esse é um processo da educação de sentimento, que nós sabemos que é um processo longo, porém que não porque a estagnação é que gera o conflito. Porque o conflito, ele é saudável, mas ele não precisa ser com martírio. Né? Então, a autoobservação, o vigiar, precisa ser amoroso. Mas ele não pode ser conivente. Nós não podemos ser coniventes conosco mesmos, com as nossas mazelas, porque aí é que provoca a estagnação, é essa conivência. Esse processo de liberdade, ele é suave sem a conivência, pois, como disse Jesus, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não precisa haver martírio. Mas para isso, nós não podemos estagnar. Precisamos estar sempre em movimento, avançando sempre. A forma como nós vamos atravessar esses conflitos é que depende de nós, das nossas escolhas. E Tereza está aguardando, tá, amiga, para falar, tá? Desculpa te interromper, porque você não viu aí que a Patrícia botou no bate-papo. Não... Depois, quando você achar necessário, ela fala. Não, pode falar, porque aí depois eu dou continuidade aqui. Não, eu só queria dizer assim, né, que quando você falou sobre o conhecimento ilumina, né, e que o conhecimento no coração transforma, eu me lembrei de uma coisa que é exatamente quando nós internalizamos o Evangelho, é que isso que acontece dentro de nós, essa transformação. Né? Quando a gente passa a ter o Evangelho dentro de nós, com todas as suas práticas, aí sim, nós estamos transformados. Era só isso que eu queria acrescentar. Obrigada. Exatamente. Ele transforma, gerando, impulsionando a vivência.
A vivência desse evangelho, a vivência do... São três caminhos: conhecimento, ação e a vivência. É o que vai gerar realmente a nossa liberdade. E os grandes vultos da história, da filosofia, da religião, eles dizem que o ponto mais importante, né, do evangelho é o Sermão do Monte. Ele que é a síntese de toda a doutrina de Jesus. E é que fala tão da forma de nós vencermos todas as nossas mazelas. E Mahatma Gandhi, compartilha aí para mim, por favor, Jaque. Essa mesma imagem? Vou ler antes de ler a... Não, eu vou ler antes de ler a... Eu tinha pulado aqui. Continuação da questão 919 e com relação à necessidade da gente estar sempre em movimento, então é importante a gente ler. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constituía esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro apenas de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo presente e incerto futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e cada um de vós trabalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, Santo Agostinho, ele mostra aí a necessidade de nós termos um norte, de nós termos um planejamento. E sem esse planejamento, sem o norte, nós não vamos conseguir avançar. Aí vamos cair na conivência com conosco. Pode dar continuidade. Então, a Mahatma Gandhi, que é o apóstolo da paz, né? Ele disse para nós: se todos os livros religiosos do mundo se perdessem, restando somente o Sermão do Monte, os patrimônios espirituais da humanidade estariam preservados, pois esta constitui a mais bela página que é a síntese de toda a metodologia para a felicidade da criatura humana. Então,
ele corrobora o que já foi falado da necessidade de nós realmente conhecermos todas as nossas mazelas, o orgulho, a inveja, o egoísmo, tudo que ainda caminhamos com elas, tirarmos da sombra e trazermos para a luz, para que a gente possa conseguir, através da perseverança e do planejamento, conforme já foi dito, ir superando. Porque não basta nós dizermos que somos cristãos, que somos espíritas, se não buscarmos verdadeiramente seguir o modelo mental do Cristo. Nós vivemos num mundo que ele é rotulado como cristão, porém ele é profundamente materialista, cheio de conflitos, onde ainda predomina o orgulho, o egoísmo, o personalismo, em que até o Cristo, cada um quer que o seu seja melhor. A forma como encaramos o Cristo. Queremos que esta forma prevaleça de acordo com nossa crença, de acordo com a nossa religião. Pode dar continuidade, por favor? E Allan Kardec, ele deixou gravado para a gente, na questão 350 do Livro dos Médiuns: que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não tornar melhor, mais bondoso, mais indulgente para os seus semelhantes, mais humilde, mais paciente no sofrimento aquele que a adotou? De que serve ao avarento ser espírita se continuar sempre avarento, ao orgulhoso se continuar sempre cheio de si, ao invejoso se permanecer sempre com inveja? Todos os homens poderiam crer nas manifestações como vemos, e a humanidade continuaria estacionária. A bandeira que arvoramos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. Então, nós precisamos do conflito para que a gente se sinta incomodado suficientemente para avançarmos, para sairmos da nossa zona de conforto. A Bruna estava comentando o quanto é difícil, e realmente é difícil, porque o maior trabalho é aquele que fazemos em nós mesmos. Nós somos o nosso próprio espinho. Então, nós precisamos de recursos constantes para o nosso avanço, para que nós possamos realmente sermos coerentes com a doutrina que abraçamos. Kardec, ele nos convida à perseverança nos ideais nobres da vida, a fim de vencermos os conflitos da alma. Porque somos frutos do condicionamento. Nossa estrutura psicológica ela é disposta de forma a incorporar virtudes e defeitos por meio da repetição dos atos, formando o hábito. Então, nós somos frutos do condicionamento. Então, precisamos incorporar em nós bons hábitos.
mas que para isso acontecer, a gente precisa se planejar. E aí a gente precisa avaliar realmente se nós queremos nos planejar. E de que forma nós vamos executar. Você pode passar, por favor? Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, ele nos diz: se a repetição dos atos de defesa deu ao animal o instinto de defesa, o agir moralmente concederá ao homem o patrimônio moral. Então, nós precisamos agir repetidamente no bem, para que a gente adquira esse patrimônio. Pode deixar a Carminha falar. Isso que eu Porque ia te avisar agora. até o outro item aí também não fugiu muito, não. Lembrou a fala do Augusto Cury, quando ele fala da gestão da emoção, né, que ele diz que nós, né, o homem é o maior carrasco dele mesmo, porque ele não aprendeu a gerir a própria emoção. Então, ele é escravo da emoção desgovernada. Quer dizer, a gente caminha tecnológica e cientificamente, a gente avança cada vez mais tecnológica e cientificamente, mas o mundo não muda satisfatoriamente porque o homem não aprendeu a gerir a própria emoção. Para fazer esse planejamento que você está falando, a gente tem que ter o domínio da nossa emoção e não nos deixar dominar por ela. Por que a gente reage mal às ofensas? Porque a gente não tem ingerência sobre a nossa emoção, né? A gente reage por isso. O dia que a gente aprender a gerir a própria emoção, a gente vai se dominar e vai fazer como Gandhi, né? Pairar acima de todo mal, não vai se sentir ofendido com nada, porque vai compreender que quem ofende é infeliz. Até lá a gente vai lutando, exercitando, né? É o jeito, né? Exatamente. A gente precisa, falou tudo. Nós precisamos dominar as nossas emoções e não ser dominados por elas. Mas isso é o exercício. E a vontade, a determinação e o planejamento. Pode falar. Rosiane. Então, gente, a Tereza estava falando aí, e eu também estava pensando aqui, a Tereza falou e caiu muito bem com o que eu pensei, né? E isso da gente gerir nossas emoções, né, saber controlá-las, isso vem, a gente carrega essa carga toda, né, anterior, de outras vidas, e aí a gente também, quando é criança, é que é muito importante que os pais ajudem para que essa criança, né, no primeiro ato de malcriação, eu não sou educadora, nada nessa área, mas dizem que quando a criança começa a questão da malcriação aos 9 meses de idade, que ela começa a se tremer toda, né, porque é irritada, porque talvez não façam alguma coisa que ela queira. E aí eu fico pensando, por exemplo, eu recebi minha prima aqui com os filhos, 3 filhos, e, assim, tem um de 11 anos, que ele parece que tem 6, ele é pequenininho. E ele é um garoto muito irritado. Tudo que você fala, ele não sabe ouvir, não. É um amor de criança, ela corta um dobrado com os 3, um já é maior de idade, o outro tem síndrome de Asperger, que tem as mãos, né, que são as bolotas de carne, os pés, e deformação no rosto, tá? Mas já tem 20 anos, não tem problema nenhum mental, só físico. E tem o Pedro. Então, assim, você falar alguma coisa com o Pedro, a gente estava brincando de mímica, né, para animar e tal, e aí ele entrou na equipe que não era para falar, só quem era para falar eram os principais. Eu só falei assim, não, você só é ajudante, você não é para falar. Emburrou, cruzou o braço, veio para dentro de casa e ficou. Então, assim... E aí eu conversando com ela, por quê? Porque ele teve as frustrações, porque o pai abandonou, deixou e tal. Então ela recompensa fazendo tudo que o menino quer. Tudo, tudo.
E aí eu fico vendo isso, né? Que a gente já vem com a nossa carga espiritual, né? De experiência de outras vidas, das frustrações de outras vidas, com essas bagagens não bem tratadas, por a questão do orgulho mesmo. Que a gente não é que a gente não tenha aprendido, a gente não tem aquela vontade mesmo, né? Esse planejamento que a Eliane falou, eu vou me melhorar, né? E aí, quando se é criança, é que começa essa coisa a oportunidade de se aprender tudo, ao que presta e ao que não presta, né? E aí você tem a oportunidade de melhorar esse ser, para quando ele tiver maior, ele aprender. E aí o que acontece? O menino joga jogos de violência. Ele falava, ah, acabei de dar um tiro na cabeça do cara. O cara caiu, ensanguentado e tal. Eu falei, tá vendo? E ele é altamente agressivo. Quando ele não consegue uma coisa, ele pega, ele quebra, ele dá soco na parede. Eu falei, então, isso tudo é a falta do encaminhamento dessa criança de conduzir ela de uma forma melhor. Não sei, eu acredito que não seja fácil, porque eu nunca fui mãe, né? Então, assim, nunca criei um sobrinho de pequeno para educar essas coisas. Mas eu acredito que é por aí, por mais difícil que seja, e aquela coisa de tanto pedra dura, água, né, bate até que fura, você consegue melhorar essa criança. Ela vai entender que ela tem esse ímpeto, mas ela vai ser conduzida da melhor forma para ela melhorar. E a mãe, quando enxergar isso, poder ajudar, né, aconselhar, não é abraçar e vem cá, meu bebê, vem cá, você está frustrado. Aí recompensa sempre, ou seja, ele sempre vai se achar certo, provavelmente, espero que não, mas vai crescer um adulto aí problemático demais e, quiçá, acontecer algo pior do que isso, né? Então, assim, é todo um contexto, né? Obrigada. Tereza. Eu estava pensando aqui, enquanto a Eliane falava, né, avaliando esses conflitos, Joana coloca também, a mentora coloca a questão da drogadização, do tabagismo, do alcoolismo, né? E aí eu botei aqui puxei aqui uma chave e botei assim, a tecnologia, né? Porque a tecnologia hoje em dia, na verdade, o celular e o computador e os games, eles estão deixando com que as pessoas se percam dentro da própria casa, né? Se percam dentro da própria casa. Às vezes a pessoa vai fazer um café da manhã com os filhos e você vê um leva o celular para o lado e fica lá, o outro leva o celular também. E aí eu não falo nem do filho pequeno mais, né? Eu já falo do filho maior, né? E, na verdade, a gente percebe que são pessoas que estão juntas, mas que estão separadas, né? E isso eu coloco isso como um conflito, uma forma da gente avaliar esse conflito existencial, né? Esses conflitos que acontecem, né? Então, infelizmente, nós seres humanos não estamos sabendo lidar com essa tecnologia que é tão benéfica, que é essa mesma tecnologia que está fazendo a gente se encontrar agora e trocar ideias, assuntos importantes, né? É que também está descambando essa turma para uma crise existencial, que é isso que está levando. Tenho dito. É tudo uma questão de equilíbrio, porque quando o que causa o desequilíbrio é o excesso, né? O excesso é que é o problema, e a forma como utilizamos naturalmente. E o que a Rosiane comentou com relação às crianças é a questão de realmente
mostrar para a criança que não é que ela não possa se sentir daquela forma, porque se a gente disser, nossa, que coisa feia, como que você pode pensar desse jeito, agir desse jeito? Não. Mostrar que ela pode se sentir daquela forma, porém, ela tem que buscar entender que ela precisa trabalhar aquilo, né? Que ela precisa ir controlando aquela emoção. Que não é que ela não deva, que é errado, que é feio sentir. Então, é a questão da disciplina. Emmanuel disse para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. E só através da disciplina no bem é que a gente vai buscar realmente esse fortalecimento moral. Tem alguém aí mais para falar ou eu posso dar continuidade? Pode continuar, você. Mesmo que nós queiramos, nós não vamos conseguir, de uma hora para outra, acabar com todo o orgulho, egoísmo, ira, inveja que existe dentro de nós. Né? Mas a gente pode ir substituindo, através da prática constante no bem. Freud, ele comentou que se a gente quiser, né, substituir uma água impura por uma água pura e a gente que está dentro de uma bacia e a gente não puder despejar essa água impura, é só a gente abrir, colocar a bacia embaixo de uma torneira com água pura, abrir a torneira e deixar aquela água pura ir caindo sobre a água impura. E ali vai havendo a substituição, que ela pode ser mais rápida ou mais lenta, de acordo com a quantidade de água impura que houver, mas ela vai sendo substituída. Pode compartilhar, dar continuidade aí, por favor. Na questão 259, o Livro dos Espíritos, diz assim: nós escolhemos o gênero de provação por intermédio dos pensamentos, palavras e atitudes. Temos o de que precisamos, o necessário para nossa abençoada estada em direção a nós mesmos, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos despencamos ao abismos infernais, graças à nossa liberdade de agir. As particularidades da vida, todavia, correm sempre por nossa conta. Depende de nós. Aonde nós queremos chegar. Pode dar continuidade, Jaque. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, é uma psiquiatra suíça, ela diz assim: a vida não começa no berço nem termina no túmulo. E continuou: o maior dom que Deus nos concedeu foi o livre-arbítrio. O livre-arbítrio põe sobre nossos ombros a responsabilidade por fazer escolhas possíveis. Então, ela está aí corroborando o que a espiritualidade
nós vamos atuar com o nosso livre-arbítrio. Dá continuidade, por favor, Jaque. E na questão 909 do Livro dos Espíritos, diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Ao que Kardec recebeu como resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E na questão 911, completam a resposta. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Então, está aí a oportunidade de nós refletirmos se nós realmente queremos. E a quanto andam os nossos esforços nessa direção. Tem uma historinha, conta a espiritualidade, que um general bárbaro resolveu procurar um sábio religioso para saber o que era o céu e o que era o inferno. Ao ser interrogado, o sábio religioso tranquilamente respondeu: como? O senhor, sendo um homem prepotente, orgulhoso, quer saber sobre essas questões? O guerreiro imediatamente puxou a espada e disse: eu quero saber o que é o inferno e o senhor vai me dizer já. O sábio religioso respondeu: o senhor acaba de entrar no inferno, a ira. Desculpe-me, embanhou a espada imediatamente. Eu não queria, perdoe-me. O sábio lhe falou com semblante calmo, no desenho de um sorriso. O senhor acaba de conquistar o céu. Estavam respondidas as questões. Paulo de Tarso disse em carta ao povo éfeso: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como a nos dizer, já que não conseguimos controlar a ira, devido ao nosso interior ainda violento, que não a acalentemos a ponto de levá-la para o nosso leito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este estará salvo. Então, meus amigos, que façamos prevalecer a perseverança, a vontade, para que a gente consiga realmente trabalhar na nossa reforma íntima e para que os nossos conflitos sejam mais amenos, sem martírio. Pode passar aquele vídeo, já. Por favor, se alguém não tiver mais nada para falar, pode passar o vídeo, por favor. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão.
As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Tá sem som, amiga. Oi? Ok, né? Você tá sem som. Agora voltou. Continua? Não, agora melhorou. Então, que nós façamos a nossa parte sem esmorecimento, caminhando sempre. Muita paz para todos nós. Muito obrigada, amiga. Maravilhosa essa última mensagem. E essas reflexões são válidas, né, para o nosso dia a dia, assim, nunca está ultrapassado, a gente nunca esgota, né, a necessidade de olhar para dentro de nós, de avaliar esses conflitos internos, né, e como que a gente está fazendo para poder ultrapassá-los. Muito obrigada por essa oportunidade e esse trabalho que você nos proporcionou aí de reflexão. Vamos então fazer a nossa prece final com a amiga Janaína. E assim, meus irmãos, já com o pensamento elevado, porque Jesus está conosco, já o disseste, onde existirem um ou dois, ou mais em meu nome, ali eu estarei. E nesse momento nós podemos sentir a sua presença. Sentir a presença dos queridos irmãos espirituais que os servem com tanto de zelo, pela dedicação enorme que Ele nos deu, a vida toda dele. Nós também sabemos que Ele deslumbrou o planeta, que Ele criou esse planeta com tanto carinho, com a ajuda de tantos outros irmãos, e que Ele jamais abandonaria algo que Ele criou com tanto amor. E é nesse intuito, meus irmãos, que Ele aqui está conosco,
sussurrando em cada ouvido, em cada coração, assoprando dentro de nós, nosso coração, aquele vento, aquela brisa que tanto deixava ele em paz no lago da Galileia, quando ele ia estar com seu Pai, com o nosso Pai. E nesse momento nós podemos sentir essa presença tão magnífica, tão emocionante, que nos faz sentir leve o coração, a mente tão conturbada pelos dias tão difíceis. Esse coração tão ânimo que nos faz levantar o ânimo, que nos faz acreditar e crer que a humanidade tem solução. Todos nós somos filhos de Deus, feitos à sua semelhança. E não com suas próprias mazelas, o próprio planeta, os animais. Deus não esquece de ninguém. Jesus não esquece de ninguém. E temos uma legião de amigos no mal, pela ignorância, porque ninguém é mal. Vamos sentir esse perfume do amor de Jesus em nosso coração, em nosso ser nesse momento, nos inundando todo o ser, nos reformulando, nos restaurando. E nos fazendo por todos. E amanhã, ótima noite de descanso, vamos sentir e pedir a Deus que nós possamos ser uma extensão do amor de Jesus nessa terra, para que nós possamos levar a imagem e semelhança de Jesus em nossas atitudes, em nosso sorriso, em nosso olhar. Obrigada, Senhor, por estar conosco, por nos fazer sentir que nós temos um caminho, uma luz no fim do túnel, que é a sua imagem, que é a sua presença. Que em todos os planetas, em todos os países da Terra, que seja elevada o amor àquele que a tudo criou. Fica conosco, Jesus, a cada instante de nossas vidas, porque nós precisamos de Ti em todos os instantes, para que nós possamos reaprender a amar. Muito obrigada por tudo, pelo dia de hoje, por essa irmã que tão brilhantemente nos colocou esse estudo com o coração, com a alma e a presença de cada um desses irmãos, que nós aprendemos uns com os outros. Graças a Deus.
Graças a Deus. Amém.